E se a gente observar quanto que a gente, quanto que a gente reclama. Note bem, se faz frio, a gente reclama. Se faz calor, a gente reclama. Se tem alguns problemas em casa, a gente reclama. Enfim, a gente vive reclamando ou do serviço, sempre temos uma reclamação. E a realidade é que muitas vezes elas são válidas, porque e muitas vezes elas são inúteis. Então a gente precisa separar aquilo que é correto e aquilo que é inútil. Por exemplo, uma criança, se ela não reclamar chorando, a gente não sabe que ela está com fome. A gente não sabe que ela está doente. Então, quando ela reclama com o choro, a gente já sabe. Então, ela tem motivo para reclamar, para receber aquilo que ela precisa. Então, muitas vezes, a gente tem muitas coisas que a gente reclama e que precisamos reclamar porque é o nosso direito. Mas tem muitas coisas que a gente reclama e acaba criando uma confusão tremenda. Se a gente vê reclamações que se fazem, às vezes, do esposo com a esposa, ou do esposo com o filho, do pai com o filho, enfim, muitos tipos de reclamações, elas são infundadas por quê? Porque você passa essa reclamação para pessoas, às vezes, inadequadas. São pessoas que não estão preparadas para ouvir a sua reclamação e, às vezes, você chega num lugar e pega a falar mal ou do seu filho, ou do seu esposo, ou do seu esposo, e essas pessoas vão ouvir o que você vai falar, porque você está pondo o seu problema e o seu pensamento. Então as pessoas naturalmente começam a dar razão para você sem conhecer a outra parte. Então esse tipo de reclamação causa muitas vezes separação, causa ódio, causa tanta coisas ruins, porque você reclama no lugar inadequado e com pessoas inadequadas. É sobre isso que eu gostaria de falar. Então, veja bem, a palavra reclamar. Uma das coisas que a gente pode ver, segundo os padrões de Deus, porque eu sempre procuro ver na Bíblia aquilo que mais convém. Então, o reclamar aqui, a gente precisa ver o que convém fazer quando temos algumas dificuldades na nossa casa. Então, veja bem, o reclamar. Se você tirar duas letras, o R e o E, vai ficar clamar. Esse clamar, para quem? Tem que clamar também no lugar certo. Porque se você clamar no lugar errado, também tem consequências. Mas a Bíblia, ela é o nosso guia. Para mim, o meu guia é a Bíblia. Então eu tenho que observar o que a Bíblia fala. Vamos ver junto, então, aqui o que a Bíblia fala. Clame a mim. Quem está falando? É Deus. Através de Jeremias, Deus pôs na boca de Jeremias essas palavras. Clame a mim, e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, veja bem, problemas, as dificuldades, as necessidades, os desacertos da vida, se você tiver sempre uma comunhão com Deus e ser firme, olhar para Deus e ter a coragem de clamar realmente a Ele, somente a Ele. Clame a mim, eu respondo. E vou te mostrar coisas que você não sabe. Coisas maravilhosas que podem solucionar o seu problema, que podem te abençoar a sua vida e que podem consertar a sua vida. Então, veja bem que o reclamar pode ser substituído. E quando você substitui o reclamar com o clamar, você acerta no alvo. Porque você clama para a pessoa certa, busca a pessoa certa. E esse buscar a pessoa certa traz tranquilidade para a vida da gente. E traz acerto. E você não causa um problema dentro do lar. Porque muitas vezes a gente causamos problemas dentro do lar justamente porque um fica acusando o outro. Quando a gente fica se acusando, esse acusar
é uma ofensa. Quando a pessoa fica acusando, a gente não olha para o nosso defeito. A gente está estacionado olhando para o defeito da outra pessoa. E nós somos defeituosos. Nós temos defeito. Então, veja bem, um dos pontos que Deus vai, clamando a Deus, ele vai mostrar também para a gente como eu tenho que agir dentro da minha casa, no meu lar, com o meu esposo, com meus filhos, com os meus parentes, enfim, clamando a Deus, ele te dá uma orientação correta para conduzir a sua vida de uma maneira muito mais feliz e muito mais eficiente. A vida que Deus mostra para a gente fazer, ela é segura. Ela é totalmente segura. Eu falo isso por experiência própria. Deus tem abençoado tanto a minha vida, mas eu queria sempre saber o que Ele deseja de mim, o que eu posso fazer de bem. Então, eu estou associado, eu me casei, quando me caso, eu me associo com uma pessoa. Eu me associei com a minha esposa. Nós somos um. E a gente pensa igual, busca as coisas igual. E quando um tem um defeito, quando aparecem algumas discussões, alguma coisa, a gente tem que sempre ver o ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus é que acerta o nosso viver. É fácil viver quando você tem a instrução de Deus na sua vida. É por isso que eu falo, o importante do homem é crer em Deus e seguir a Deus. E observar os seus mandamentos. Observar a sua vontade. E tem uma outra coisa. Ele faz uma promessa para nós. Eu vou ler essa passagem também, que talvez eu já tenha lido. Mas aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, olha, então, contente-se com aquilo que você tem. Não fica reclamando das coisas. Contente-se com aquilo que você tem. Agora, a promessa de Deus, ele diz assim: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então, veja bem, o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. E quando você busca, quando você quer Ele junto com você, Ele não te deixa e não te abandona, em hipótese alguma. Nas horas fáceis e nas horas difíceis. Portanto, antes de ficar reclamando, é melhor clamar. Clamar. O clamor nosso é uma súplica. É uma súplica que a gente põe diante de Deus de todo o nosso coração, para que Ele possa conceder a bênção que necessitamos. Muitas vezes a gente pode consertar muitas coisas no nosso lar, se a gente estiver olhando para a palavra de Deus e vendo o que Deus aconselha naquele sentido. Nós temos que nos amar. Os pais, os filhos têm que aprender sempre a amar. Nós estamos numa geração fria, uma geração que está mais envolvida com a tecnologia. Mas isso é um mal, também é um mal. Você fica envolvido com tantas coisas, você esquece da família. O pai pode estar esquecendo do filho por causa do celular. O filho pode esquecer do pai por causa do celular. Então, veja bem, o inimigo quer sempre pôr obstáculos. E esses obstáculos podem destruir. Então, veja bem, Deus quer que a gente viva bem, que a gente esteja sempre pronto para servir a Deus. E Ele vai nos instruir como nos juntarmos, porque hoje a gente precisa estar juntos. Nós não podemos nos isolar. Ninguém pode se isolar. Quando você se isola, você se separa das pessoas, você precisa estar junto com as pessoas, abençoando a vida das pessoas. Isolar significa fugir. Então, veja bem, a gente está sempre envolvido com as coisas de Deus. Olhando, mudar o foco. Antes de ficar guardando ou conservando a raiva, o ódio dentro do nosso coração, conserve a palavra. Porque a palavra cultiva o nosso ser, cultiva a nossa alma, abençoa a nossa alma, ilumina a nossa alma. Vamos mudar.
Reclamar, podemos reclamar de algumas coisas. É natural que a gente reclame. Mas não se esqueça de clamar. Clame ao Senhor, porque Ele pode ouvir, porque Ele pode socorrer, porque Ele pode abençoar, desde que você creia. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.